bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Que nós possamos, nesse momento, nos voltar agora para poder pedir a Deus que Ele possa abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, que nós possamos entender tudo o que Ele tem a dizer para nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você que quer acompanhar aí na sua Bíblia, em Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 4, nós iremos iniciar a leitura ali. E a ansiedade, ela é um dos maiores desafios do nosso tempo. Eu não vou fazer a pergunta aqui de quem é ansioso ou de quem está ansioso, mas nós sabemos que, independente de ser cristão ou não, muitos se preocupam com o futuro de maneira demasiada. A preocupação com o futuro é algo que, em alguns aspectos, se tornando a ansiedade, alguns tentam fazer estatística daquilo que de fato acontece. Algumas pesquisas colocam como 70% daquilo que se preocupa é que de fato vem acontecer, né, que não acontece, 30% é o que acontece. Mas mesmo assim, não seria conclusivo podermos trazer um percentual. O que nós sabemos é que, muitas vezes, aquilo que nós nos preocupamos nem acontecem, nem são daquele jeito, ou quando acontecem, de fato, nós sequer fizemos o que deveríamos fazer para nos preparar para aquilo. Mas nós sofremos por algo que pode nem acontecer. Eu, ouvindo relatos de testemunhos, alguns que ficavam ansiosos por causa da morte do pai, da possível morte do pai ou da mãe, e se passarem 40 anos e os pais ainda vivos. E nós sabemos que é uma realidade a morte. Mas por que não viver o presente da maneira como Deus nos proporciona? A Bíblia nos ensina que a ansiedade surge quando nossa fé na provisão de Deus, ela é de alguma forma abalada. Nós precisamos ter fé na provisão que Deus tem para nós. Então nós somos convidados por Deus a confiar nele e lançar sobre ele todas as nossas preocupações. Nós somos chamados a isso, nós somos incentivados, nós somos motivados e nós somos também ordenados a fazer. É uma ordem para que aquele que conhece a Cristo lance sobre ele todas as suas preocupações, assim como aquele que é convidado a fazer parte do corpo de Cristo, que venha viver essa vida plena. Jesus nos ensina a confiar em Deus e não vivermos ansiosos. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Então nós veremos o que a palavra de Deus diz sobre ansiedade. Porque nós sabemos que a ansiedade é um tema muito explorado. Mas eu posso dizer que quase que em 100% nós estamos simplesmente tratando os sintomas. É como que você estivesse tomando um remédio para a dor
mas que você efetivamente não viesse a fazer nada para mudar aquilo. Porque o resultado que nós estamos tendo na sociedade é diferente do que nós esperávamos. A ansiedade tem aumentado, crianças são ansiosas. Tenho muita coisa para fazer. Crianças estão respondendo com ansiedade. Adultos estão adoecendo, morrendo e paralisados por causa da ansiedade. Nós não estamos vendo melhora no tratamento em que o mundo tem proporcionado. Porque a Bíblia nos chama a algo diferente. O que a palavra de Deus diz sobre a ansiedade e como nós podemos substituí-la? Pela paz de Deus. Nós podemos substituir a ansiedade pela paz de Deus. Em Filipenses 4, versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por enquanto, até aqui. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra e pela tua revelação. Seja, ó Deus, nesse momento pleno e soberano nas nossas vidas. Que a tua palavra, ó Deus, não tenha impedimentos, principalmente, ó Deus, por causa do homem, por causa de mim, ó Deus. Anule, ó Deus, tudo o que tem de ser humano em mim, no sentido de que a sua palavra é soberana, é grandiosa e além dos meus pensamentos, Senhor. Que os seus pensamentos sejam revelados a nós, ó Deus, com total fluência, ó Deus, com total liberdade. Em nome de Jesus nós pedimos e clamamos a Ti, Senhor. Amém. Antes de nós analisarmos essa mensagem, vamos ver um pouco, eu vou lembrar aqui um pouco da trajetória de Paulo e sua situação ao escrever uma carta como esta, aonde ele diz: alegrai-vos de vez em quando está bem, alegrai-vos sempre. É muito fácil quando se diz alegrai-vos, mas você não sabe a turbulência que está dentro de mim. É muito fácil você dizer e mandar eu ter alegria, mas dentro de mim só tem desespero. Dentro de mim há uma turbulência, há uma escuridão tão grande que eu não consigo controlar. Já tomei remédios, já fui a médicos, já gastei dinheiro e tempo, mas dentro de mim nada muda. E Paulo, será que ele escreve essa carta numa situação em que ele tinha motivos para se alegrar? Tinha. Mas não eram motivos como nós pensamos ou como nós estamos acostumados. Porque Paulo aqui não estava em liberdade. Existem algumas cartas que foram escritas da prisão. E as que não foram escritas, é como se ele estivesse. Porque ele a todo momento estava sendo castigado. A todo momento ele estava sendo rejeitado. Todo momento acontecia algo com ele. Ele sentiu solidão e abandono. Demas o abandonou. Nós temos nas cartas que ele mesmo escreveu. Não vou mencionar aqui, porque não é o foco da gente meditar em cada uma dessas perseguições, ou abandonos, ou tristeza, mas é apenas para nós nos lembrarmos. Ele disse estar sozinho durante o julgamento, ele foi abandonado pelos seus amigos, por aqueles em que ele poderia ter um consolo aqui na terra, porque nós precisamos disso, e ele foi abandonado. Ele enfrentou oposição de falsos irmãos, naufrágio e perigos em viagens. Ele sofreu um naufrágio, 2, 3 naufrágios. E esse naufrágio pode significar o momento mais escuro da sua vida, momento em que nós estamos na profunda solidão. Ele sofreu 3 naufrágios. Ele ficou à deriva por um dia e uma noite. E no último naufrágio ele quase morreu. Mas ele sobrevive na ilha de Malta. Ele disse também que teve fome, sede e frio. Então Paulo
que está aqui falando, alegrai-vos de vez em quando? Sempre. Será que essa palavra ele está dizendo para ele não ter alegria nesse momento? Ele está dizendo, alegrai-vos sempre. Muitas vezes ele passou fome e sede, enfrentou frio e falta de abrigo. Quem fica em paz sem ter aonde reclinar a sua cabeça, sem ter o aconchego do seu lar? E ele viveu como um peregrino. Ele enfrentou doença e fraqueza física. Ele teve momentos em que ele orou e não foi atendido, um espinho na carne. Enfrentou uma doença grave na Ásia, onde ele quase morreu. Não foram só prisões que ele passou, foram prisões com o quê? Torturas. A sua alma está sendo torturada. Nós estamos sendo torturados. Será que nós podemos passar pela tortura e dizer, alegrai-vos sempre? Mas poderia ter uma oposição, continuar a oposição. Você está mandando eu me alegrar. É fácil dizer, mas não sou eu. É o próprio Senhor quem está falando conosco. Ele foi preso várias vezes. Ele recebeu 39 chicotadas 5 vezes. 39 vezes 5. 95. Ele recebeu esse pacote. Nós aqui queremos receber outro tipo de coisa pelo Evangelho. Às vezes nós queremos simplesmente saber o seguinte: eu estou tendo aquilo que eu anseio sendo saciado, os meus desejos sendo saciados. E ele recebe 5 vezes um pacote, e era violento. Ele foi rejeitado pelos cristãos. Ele pregou em muitas cidades enfrentando perseguição constante. Em Filipos, ele foi preso e açoitado. Essa carta que nós estamos aqui agora lendo, ele foi preso e açoitado. E na última prisão e julgamento em Roma também, ele aguardando ali. Então Paulo passa por isso tudo, e pelo menos nós temos algumas cartas que ele escreve da prisão. Ele produziu muitas cartas, mas algumas delas, pelo menos 5 que a gente assim entende, são as cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão e 2 Timóteo. Será que ele imaginaria que hoje estaria sendo pregada a palavra em que ele pregou por cartas na prisão? Depois de quase 2000 anos, nós estamos falando dos escritos, que poderíamos dizer que não foram feitos em momentos tranquilos, em momentos em que nós dizemos, eu tenho tudo para me alegrar. Ele escreve essa carta, inclusive quando está prestes, ainda aqui na primeira prisão, mas prestes a ser executado. Ele estava caminhando para a morte física. E ele escreve àqueles a quem Deus o confiou: alegrai-vos sempre. Será que nós temos motivo para estar na igreja e estarmos nos alegrando? A ordem de Deus para nós é: alegrai-vos. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. No versículo 1, ele fala da alegria dele, que era os próprios filipenses. A alegria deles de saber que eles eram irmãos e que estava produzindo. E ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Um versículo
que ele simplesmente nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Aí pode vir uma pergunta: como encontrar a alegria mesmo diante da ansiedade? Como eu posso encontrar uma alegria se a ansiedade ela é contra a alegria? Porque ela consome a nossa felicidade. Mas nós poderíamos pensar também: será que essa ansiedade ela teria que estar aqui dentro do meu coração? Como eu posso me livrar da ansiedade? Essa ordem, ela remete ao versículo 1. Porque Paulo preso, ele não escreve a carta: vocês têm que me tirar daqui, peçam a Deus para que eu saia daqui. Ele escreve a carta dizendo: eu estou alegre por poder escrever para vocês. Eu estou alegre com vocês. A minha coroa, vocês são o meu prêmio. O meu prêmio está aqui, a palavra de Deus, a igreja que foi consolidada em Filipos. Vocês são o meu presente. Eu não preciso de mais nada. Eu preso aqui, eu só preciso que vocês permaneçam. Deem frutos permanentes. É um equilíbrio que nós precisamos ter. Mas como nós nos mantermos diante disso? Essa ordem, ela está nos colocando contra algo que nos tira da nossa sanidade. Às vezes nós enlouquecemos por causa da ansiedade. Como não enlouquecer? A ansiedade nos enlouquece. A ansiedade, por não ser algo natural nosso, ela vai enlouquecer a gente. Nós iremos fazer barbaridades por causa da ansiedade. Nós somos impulsionados por ela a sair do equilíbrio. Existem pensamentos provocados pela ansiedade, que esses pensamentos irão nos sugar. Se você está sem forças, entenda que a ansiedade tira as suas forças, suga você, você não consegue caminhar. A ansiedade, ela não tem piedade, não tem. Ela é destruidora, avassaladora, contra toda a razão, contra toda a normalidade, contra todo equilíbrio, contra toda a racionalidade. Eu lembro que, quando criança, a minha mãe ficou achando que o meu irmão tinha morrido, porque ele não deu notícias quando ele foi para a casa de nossa tia. E o que vinha, eu lembro disso, até hoje. Ele nunca fez isso. Aí eu falei: mãe, toda vez ele fez isso. Ele falava que ia voltar tal dia e não voltava, e não tinha telefone. Eu falei: normal, porque não, ele morreu. E eu vi a minha mãe chorando. A minha mãe já faleceu anos, já faz 12 anos mais ou menos, e o meu irmão está vivo até hoje. Ele fez o que ele sempre fazia. Ele falava que vinha tal dia e ficava mais tempo e não avisava. E eu estava ali para falar: mãe, ele está lá, não tem motivo nenhum para você pensar nisso. Fez meu pai sair de carro daqui para ir para lá, porque aconteceu alguma coisa. A ansiedade é assim. E o que ele diz no meio daquilo tudo? Não era: eu preciso sair daqui. Mas ele diz que eles eram irmãos amados e saudosos. Vê-los firmes,
era o anseio do coração de Paulo. Eu quero ver vocês firmes. O meu desejo é compartilhar a palavra de Deus com vocês, solidificar a fé de vocês, porque eu sei que podem tirar a vida de cada um de vocês, mas vocês, com a fé em Jesus Cristo, ninguém poderá destruir a tua alma. Ninguém poderá tocar no lugar onde só Deus toca. A vida eterna está em Cristo. Eu tenho saudade de ver vocês. Não me importo com as cadeias, mas eu me importo de solidificar aquilo que Deus tem entregue para mim, para eu também entregar a vocês, porque o que eu tenho é mais valioso do que tudo que eu não tenho aqui. Até a liberdade. A liberdade não é nada quando nós não temos Cristo, porque Cristo é a nossa verdadeira liberdade. A liberdade sem Cristo não passa de prisão. Estamos aprisionados, mas pensamos que estamos livres, porque não há liberdade sem Cristo. Nós temos liberdade de dizer não ao pecado. Esse era o prêmio de Paulo. Mantenham-se firmes. E Paulo está dizendo para nós essa noite: se eu me alegro, vocês também podem se alegrar. Se eu estou alegre, que a alegria do Senhor esteja na sua vida. Eu perdi, eu apanhei, eu fui abandonado, eu senti frio e fome, mas eu estou alegre. Por que eu estou alegre? Porque o meu Redentor vive. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho o maior tesouro do mundo. Não percam o que aprenderam. Paulo está dizendo para eles: mantenham-se firmes. A ansiedade não te deixa ficar firme. Como nós ficaremos firmes, ansiosos, perdidos, com sentimento de derrota, com aflições no nosso coração? No Senhor. Não é uma alegria qualquer. Essa é a diferença. Porque eu acredito que todos aqui tiveram momentos alegres essa semana. Momentos até que marcam para a história. No entanto, basta 10 minutos depois ter um momento ruim que você esquece aquilo tudo. Se acontecer algo tenebroso, se alguém morrer, se alguém faltar contigo, se aquela pessoa que você amava te decepcionou, acabou a alegria, porque ela é circunstancial. Então essa não é uma alegria comum, é uma alegria no Senhor. É uma alegria que não depende de circunstância. A Bíblia manda simplesmente nós nos alegrarmos em Cristo. A fé em Cristo fortalece a sua alma. A fé em Cristo é que faz você caminhar. A fé em Cristo é quem nos ajuda e nos consola. Porque nós podemos precisar de consolo. Aquela situação, ela é ruim para nós, mas a nossa alegria está no Senhor. É a fé que nos sustenta. Os sofrimentos compensam quando nós estamos em Cristo. Então está dizendo, tudo isso que eu passei contribuiu para o Evangelho. Essa era a fala de Paulo. Não desanimem. Os sofrimentos que nós passamos por estar em Cristo, eles compensam. Então não abandone, porque nós podemos contabilizar perdas na nossa caminhada cristã. Nós podemos contabilizar pessoas que se afastam. E um dos maiores problemas da igreja moderna é tentar ser parceiro do mundo, fazer uma parceria com o mundo,
porque o mundo tem reclamado da nossa pregação, da santidade que é cobrada nas Escrituras, do pecado que deve ser abandonado, e nós temos recuado na nossa pregação com medo. O mundo nunca vai amar a Deus se não for produzido nele pelo Espírito Santo. Essa é uma oposição. A nossa luz deve brilhar no mundo porque nós somos diferentes e não iguais. Nós não participamos. A fé em Cristo é quem nos fortalece e que nos consola. Então essa alegria é a alegria que compensa. Mas a alegria sem Cristo não é nada. Porque ela é temporal. Ela passa. E não estou dizendo que não tem coisas boas para usufruir. Tudo com moderação. Mas tudo isso passa. Tudo vai acabar. Toda compra que você fizer aqui, toda roupa, o tênis, as casas, as propriedades, todo o dinheiro que você acumular, tudo isso passa. Tudo isso tem um tempo, e se nós não colocarmos isso como nosso escravo, nós seremos escravizados por isso. Ter Cristo deve ser a alegria que você tem em todas as suas lutas. E a falta de Cristo produzirá ansiedade. A nossa alegria não pode depender de circunstâncias, mas a presença e a fidelidade de Deus na nossa vida. Esse é o motivo da nossa alegria. Porque mesmo em momentos em que o nosso coração bate mais apertado, Cristo está conosco. Cristo é a nossa fortaleza. E nós não adoramos a Deus pelo que Ele nos deu. Porque tem coisas que Cristo não vai dar para você. Porque Ele não morreu para você comprar uma casa ou um carro, ou para resolver questões do seu casamento. Ele morreu para te salvar, para que você seja uma nova criatura e você produza frutos aonde você estiver, inclusive no seu casamento. Para que você seja dele e para ele você viva. Ele não morreu para você comprar nada, para adquirir nenhum bem material, ainda que eles sejam lícitos. Mas não é o motivo da morte de Cristo, não podemos reduzir a morte de Cristo a isso. Isso vai produzir em nós a ansiedade que nós estamos vendo nos dias atuais. Às vezes nós vivemos como o padrão do mundo. O padrão de beleza, de estética, de procedimentos, do que nós temos que ter, aonde está o nosso sucesso, baseado em quê? Em que nós temos. Os coaches da vida, quando nós podemos conquistar, podemos ser o maior empresário, e a simplicidade parece que virou pecado. Os cargos mais simples, as pessoas que têm menos. Ter dinheiro não é sinal de prosperidade em Deus, assim como não ter não é sinal de ausência de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, podemos ter ou não ter. O que vai marcar é onde está o nosso coração. Essa é a diferença. A nossa alegria precisa depender de Deus. As nossas escolhas refletem quem é o nosso Senhor. No versículo 5, diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A igreja, influenciada pelo mundo, ela é fraca e débil. Ela não demonstra moderação quando as conquistas são bens materiais, todas as riquezas. Às vezes eu vejo algumas coisas e eu falo, isso não está certo. Essa herança, essa busca por bens materiais, esse exagero de dinheiro,
o exagero nas coisas daqui, do presente, e essa ansiedade irá produzir essa falta de moderação. Alguns traduzem como benevolência, mas nós sabemos o contexto que está aqui, ainda que se possa utilizar essa tradução, tem a ver com a maneira do testemunho que nós temos diante da sociedade. A forma de operar nas situações da vida deve refletir a vida que você tem em Cristo. Eu digo que eu tenho Cristo na minha vida, mas tudo que eu faço não reflete. Tudo que eu escolho, a maneira como eu ando, o que eu falo, o que eu ouço. Você sabia que você pode escolher o que você vai ouvir? Na rua. Com quem você vai andar? Que tipo de cristão você vai ser quando sair daqui? Nós não podemos ter ganância. Nós não podemos falar mentiras uns para os outros. Nós não podemos nos preocupar com o que nós teremos ou não. Não deve ser a nossa preocupação. Nós não podemos querer multiplicar o dinheiro pela oferta, porque eu quero ter mais. O mundo não pode mudar o nosso coração. O mundo é uma oposição. E se alguém que está aqui ouvindo ainda não tomou essa decisão por Cristo, ainda vive no mundo, ou dividido, flertando, quem está em casa, já é mais do que sabido quanta aflição, quanto sofrimento tem no mundo. O mundo não está funcionando e não está dando certo. Todas as tentativas têm sido inúteis. E serão inúteis até Cristo voltar. Nós não podemos parar de fazer o bem. Mas sem Cristo, nós não conseguiremos ir longe. Nós não conseguiremos mudar. Como você age diante de uma perseguição? Perseguindo? Com perversidade? Com maldade? Com imoralidade? Do jeito que me batem, eu bato de volta. Eu consigo amar o meu inimigo? Eu consigo me relacionar? As nossas preocupações em como nós caminhamos nos fazem negociar a nossa santidade, a nossa retidão. Em que você tem se corrompido? Qual área da sua vida tem sido influenciada por uma atitude que não reflete a Cristo? Medite sobre isso. Aonde eu tenho me corrompido? A nossa posição no mundo tem que ser de uma influência avassaladora. Nós somos diferentes. Nós gostamos de coisas diferentes. Nós não mentimos. Nós falamos a verdade. Nós não queremos passar por cima dos outros. Não saem palavras indecentes da minha boca. Se saem palavras indecentes, se você mente, se você engana os outros, se você vive na mentira, não tem como dizer que Cristo é o seu Senhor. Mas Cristo vem para ser o Senhor de todos, aqueles que ouvem. Nós podemos ouvir, ter uma posição diferente, como nós lutamos as nossas batalhas, perdoar os nossos inimigos, perdoar os nossos irmãos, dar a outra face. Quais conquistas você tem almejado? As mesmas do mundo? Dinheiro, sucesso, posições. E esse modo, às vezes, se infiltra na igreja.
aonde nós queremos ter evidência, aonde nós queremos estar aqui no púlpito pregando. Eu quero pregar. Qual é a necessidade de eu pregar? Qual é a necessidade de eu ensinar, se eu não ensinar aquilo que Deus tem para falar? Se de fato eu não estiver aqui porque eu quero que os irmãos sejam edificados, porque eu quero que vidas que estão em trevas ouçam a palavra de Deus, não cante, não toque, não pregue, se for diferente. Não faça nada na igreja, não ensine as crianças. Se converta primeiro. Quais são as nossas conquistas? Nós queremos as mesmas coisas. O que nós temos ouvido, o que nós temos falado, o que nós temos desejado. Os nossos desejos serão conhecidos por todos. E os seus desejos, pense neles, eles revelam quem é o seu Senhor. Todos os nossos desejos revelam quem é o nosso Senhor. Que nós possamos resistir, suportar e permanecer, como Paulo está dizendo aqui. Não caiam nessa, e se caíram, voltem para o caminho. Lembre-se de onde caíram e voltem para o caminho. Nós precisamos esperar o Senhor, suportar e permanecer. Firmes em quem? Firmes em quem? No carro novo, na casa que eu vou conquistar, no casamento, no Senhor. Eu sou firme no Senhor, eu caminho no Senhor, e eu coloco a minha família para caminhar no Senhor. Hoje nós não temos o que nós desejávamos. Talvez hoje eu tenha só um pouco de pão para comer, mas eu estou firme no Senhor. Eu não tenho o maior salário da igreja, mas a minha firmeza não está no salário, está no Senhor. Eu não tenho o carro do ano, mas a minha firmeza está no Senhor. Eu não tenho um ar-condicionado na minha casa, eu não tenho um ar-condicionado na igreja, mas aonde está a minha firmeza? Está no Senhor. E assim nós garantiremos o nosso prêmio, porque ele diz assim: perto está o Senhor. Mantenham-se firmes, porque perto está o Senhor. Cada vez mais perto, mais próximo. O Senhor está perto porque Ele passa conosco tudo o que nós passamos. E Ele está perto porque Ele está voltando e é o nosso prêmio que nós teremos. Não desistam desse prêmio. Perto está o Senhor. Esqueçam tudo que o mundo tem. Esqueçam tudo o que está acontecendo ao seu redor nesse sentido. E olhe para o Senhor dizendo: Senhor, eu estou te esperando, estou aguardando a sua volta. Perto está o Senhor de mim. Lembre-se que nós temos exemplos na Bíblia. Paulo e Silas na prisão. Eles não ficaram ansiosos e desesperados, mas eles oravam e cantavam louvores. Eles estavam na prisão orando e cantando louvores. Eu quero agora ter um título novo: apóstolo. Não vai ter, mas pelo menos cante louvor na prisão, para que o seu prêmio esteja garantido. A alegria do Senhor nos fortalece e nos livra da ansiedade. Agora tem algo ruim para eu falar da ansiedade, e difícil de ouvir. Ansiedade é pecado. Ruim ouvir isso, né? Ansiedade é pecado. A ansiedade é pecado. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A oração é a resposta para a sua ansiedade. Ore e lance diante de Deus toda a sua ansiedade. Abra mão. E pode perguntar: será que ficar ansioso é pecado? Tem um texto em Mateus
lá no capítulo 6, que diz: não andeis ansiosos. Olha como que Paulo estava alinhado com Cristo, com a vossa vida, pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Nós não podemos acrescentar nada. No versículo 27, diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Daqui até ali um passo. Será que você, com a sua ansiedade, consegue acrescentar um passo para a sua vida? E o que que ele diz? No versículo 31 e 32, ele diz: não vos inquieteis, no 31. E no 32 diz assim: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentios significa que aqueles que não creem que são assim. O mundo é assim, mas para vocês não. Vocês precisam ser diferentes. O mundo não tem o Espírito Santo. O mundo não conhece a Cristo. Os gentios vivem ansiosos e eles estão jogando para cima de nós a ansiedade deles. Ah, mas eu também sou uma pessoa, sou um ser humano. Mas você pode se alimentar da palavra de Deus. Você pode orar e você pode louvar, você pode colocar diante de Deus a sua ansiedade. Algo que o mundo não pode fazer, você pode fazer. E todo aquele que ouve a palavra de Deus é motivado a lançar sobre ele essa ansiedade em oração, em louvor. E você será liberto da ansiedade. Porque aquilo que a palavra de Deus diz se cumpre. Se você fizer isso, se você jogar a sua ansiedade diante de Deus, você será liberto, curado, saciado. Será que ela não tenta vir novamente? Sim, tenta atacar. O que nós fazemos novamente? Oramos, louvamos, colocamos diante de Deus. E se vier de novo, vamos perseverar, vamos orar e vamos jogar diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, será sobre vocês. Por que excede todo entendimento? Porque não é da razão humana. A ciência não consegue entender. Não é a razão humana que entende isso. Excede todo entendimento, excede toda a razão. Mas você não tem motivo para ficar feliz. Você não tem motivo para ser feliz. Olha a vida que você tem. O meu Redentor vive. Eu tenho mais do que motivos para ser feliz. E Ele não só vive, como Ele me consola. Ele não só me consola, como Ele vem ao meu socorro. Ele me alimenta, Ele me estrutura. Nós não confiamos no controle de Deus e ficamos ansiosos. Confie no controle de Deus na sua vida. Se derrame, se entregue por completo ao Senhor. A certeza virá ao seu coração, porque a incerteza do futuro faz com que nós tenhamos ansiedade. Mas você não precisa ficar preocupado com o futuro, porque a palavra de Deus nos diz que quando nós buscamos o reino dos céus, todas essas coisas que são legítimas nos serão acrescentadas, porque Deus sabe o que nós precisamos, muito mais do que nós mesmos. Aquilo que você pensa que você precisa, Deus sabe que você não precisa, e é por isso que Ele não te deu. E aquilo que você nem imagina, Deus tem feito na sua vida com um propósito. Será que Paulo conhecia todo o propósito da perseguição? Na vida dele e na vida da igreja. Nós precisamos confiar. Nós não temos como não confiarmos em Deus e ficarmos bem. Para eu ficar bem, eu preciso confiar em Deus. Então, os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Coloque os seus pedidos hoje diante de Deus. Pela oração, pela conversa com Deus e pela súplica, com ações de graça. E a paz que excede todo entendimento
estará sobre vocês. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para a meditação final, pense nesse guardar. Esse guardar tem a ver com segurança, como se tivessem colocado soldados ao seu redor, te protegendo. As carruagens e os cavalos de fogo, como aconteceu em Eliseu, vinha um exército contra ele. O moço não via aquele que o atendia. Eu abro os olhos, porque é maior o que está em nós do que está com eles. O exército de Deus, acampado ao nosso redor, nos guardando, nos segurando. Então esse guardar é que você está seguro. Você ficará seguro quando fizer assim, mas você precisa abrir mão da sua ansiedade e declarar que ela não é mais sua. Dizer: Senhor, me ajude, porque nós às vezes podemos não conseguir abrir mão dela. Pedir a Deus: Senhor, me ajude a abrir mão dessa ansiedade. Que a presença de Cristo possa guardar como essa proteção militar, como se fosse o maior exército do mundo, guardando a sua vida. Quando você pensa que está sozinho, mas você precisa olhar com olhares espirituais, porque senão você irá sucumbir, você irá se render, você pensará: estou sozinho aqui. Paulo não passou solidão, ele não disse que aos olhos terrenos, mas ele sabia que Cristo estava com ele em cada batalha. Então ele está dizendo para nós essa noite: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Que essa alegria no Senhor esteja conosco, para nós submetermos o nosso entendimento. E quando nós pensamos em entendimento, é o que? A nossa razão. Quando nós vamos para o nosso coração, são os nossos sentimentos e emoções que são avassaladores. Uma criança não troca o pai por dinheiro ou prazeres. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Tenha confiança total nesse Deus que te chamou. Se você está ouvindo o Senhor falar, abra os seus ouvidos, escute a voz do Senhor, creia com toda a sua força, com toda a sua alma. Não é assim com a criança, o pai direciona essa criança. Quando precisa de algo, o pai atende. Quando tem medo, vai ao pai. Você está com medo? Vai ao pai. Você tem alguma ideia que está ruim? Vai ao pai. Peça a ele. Fale com ele, converse com ele. Que os seus pensamentos que forem produzidos irão ditar como vai andar essa ansiedade. Porque nós precisamos pensar no que é do alto, no que é verdadeiro, no que é santo. Quando Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas no momento que ele tirou os olhos de Jesus, quando ele desviou o olhar, foi o que fez ele começar a afundar. Ele olhou para aquela tempestade, para aquele barulho, e aquela, como se fosse a ansiedade tomando conta. O que será de mim? Esteja seguro, coloque diante de Deus. Mais à frente, é o momento em que o apóstolo Paulo ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por todas essas situações que provocam a ansiedade, ou que foram provocadas pela ansiedade. Pense o seguinte: se você gastar forças, ansioso, no momento em que vem algo para você resolver, as suas forças foram todas sugadas. Mas quando nós enfrentamos no Senhor, a cada dia, os desafios que vêm sobre nós,
O Senhor nos direciona e nos dá força para poder resistir. Mas é preciso que você se lance sobre Ele, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. A Bíblia diz que nós devemos lançar, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. Então você é convidado nesse momento a confiar em Deus, a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Alegre-se no Senhor. A sua alegria tem que ser independente das circunstâncias. Senhor, neste momento, ó Deus, eu entrego, Senhor, esse culto, entrego, Deus, esse momento para Ti, Senhor. Entregamos, ó Deus, a nossa vida a Ti, Senhor. Se há pessoas aqui, ó Deus, sofrendo com ansiedade, que ele consiga, ou que ela consiga colocar diante de Ti, Senhor. Que essa pessoa, ó Deus, se livre, ó Deus, desse tormento, dessa inquietação, Senhor. Sim, Senhor. Livre-se dessa inquietação. Durma uma noite de sono agradável na presença do Senhor. Viva cada dia na presença do Senhor. Basta cada dia o seu mal. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Você pode declarar isso? Vamos cantar desde o início? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em
todos os medos, Senhor, toda ansiedade, tudo, Senhor, deixamos diante de Ti, Senhor. Flua em nós, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade. Que a nossa fé, Senhor, ela esteja fortalecida em Ti, Senhor. Tudo, Senhor, que formos fazer, que realmente, Senhor, entreguemos a Ti, Senhor. É tudo Teu, Senhor, tudo pertence a Ti. Obrigado, ó Pai, por esse momento, esse privilégio de estarmos aqui. Leva a Tua igreja guardada e protegida por Tuas mãos, Senhor. E que possamos, Senhor, ter uma semana abençoada por Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.